vocês. Ruth, capítulo 1. Versículo de número 1 ao versículo de número 5, eu quero falar sobre decisões. Na versão NVI que aparece na tela, quem não tem Bíblia, acompanhe o que está na tela. Quem tem Bíblia, acompanhe aí, quer seja no smartphone ou na Bíblia impressa, tá bom? E se a tela está muito longe para você, meu irmão e minha irmã, e venha não conseguir ouvir, aí você pede para quem está ao teu lado a Bíblia compartilhar contigo. Mas diz assim a palavra: na época dos juízos houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Decisões. Algum tempo atrás foi pregada a série de mensagens chamada Coragem, e em Ruth a mensagem pregada foi coragem para permanecer fiel. Mas o livro de Ruth em si é extremamente rico. E em particular hoje, nessa noite, eu quero levá-los à compreensão ou levá-los a pensar sobre a importância de decisões. Veja bem, o contexto desses 5 primeiros versículos que lemos, que no mínimo alcançam 10 anos em tempo, os 5 versículos alcançam no mínimo 10 anos. Fala-se sobre uma grande fome que veio sobre Belém e que fez com que decisões fossem tomadas. Belém era conhecida como Casa do Pão, um lugar onde tinha muito fermento, onde existiam plantações que facilitavam alguns tipos de alimentos. Então era uma cidade forte no negócio. Existiam pessoas muito bem posicionadas, pessoas que eram queridas, pessoas que davam trabalho para outras pessoas, e tudo leva a crer que Elimeleque era uma dessas pessoas que eram chamados como um dos maiorais daquele povo, uma pessoa que tinha o respeito do povo, uma pessoa que era conhecida pelo povo, uma pessoa que também, em seus negócios, dava emprego para outras pessoas. Porém, esse homem, movido por atitude, em um tempo em que chegou a escassez na cidade, ele decidiu ir para uma terra que não era própria de seu povo. Terra essa chamada de Moabe, ou terras de Moabe, que dá uma referência a um local onde, dentre esse local, ele escolheu ficar em determinado lugar. Esse homem tomou essa decisão unicamente, para fugir de uma escassez, de uma fome, e procurar uma oportunidade de continuar vivendo com a sua família e vivendo bem. A Bíblia não deixa claro o ponto culminante que o fez sair de sua terra, mas nos mostra em todo o contexto que essa decisão de Elimeleque não é que não tivesse sido também tomada por outras pessoas, mas o nível de respeito que este homem tinha diante do povo, a decisão desse homem marcou aquele povo. Ele vai para uma terra e não apenas toma uma decisão, e aqui a gente começa a destrinchar.
Parece que quando nós estamos casados, quando vivemos em família, todo mundo vive em família aqui? Todo mundo tem uma família? Todo mundo tem? Acho que todo mundo tem família, todo mundo tem família. E parece que quando nós tomamos uma decisão, querendo ou não, a família é afetada. Quando positiva, a família é afetada positivamente. Quando negativa, negativamente. Quando nós tomamos uma decisão, não apenas nós podemos colher coisas boas, nossa família também colherá coisas boas, mas quando tomamos uma decisão, nós podemos colher coisas ruins, e logo também a nossa família colherá coisas ruins. A decisão desse homem não foi sobre o que ele iria plantar nos períodos de plantio, mas a decisão desse homem foi sair do seu lugar e para um outro lugar, distante daqueles que o respeitavam, distante daqueles que também estavam ali os acompanhando e quem sabe talvez podendo os ajudar. Ele tinha uma visão, talvez ele acreditasse que lá, diante de tudo aquilo que ele desenvolvia em Belém, lá ele seria bem sucedido. Mas aí chega um outro ponto importantíssimo para nós entendermos aqui. Às vezes nós pensamos em algo, mas quando nós vamos fazer esse algo, descobrimos que é totalmente contrário àquilo que nós pensamos no início. Eu vou para lá e vai dar tudo certo. E vamos para lá e dá tudo errado. Três. Quando nós mudamos, tomamos uma decisão como Elimeleque, mudamos a nossa geografia, a nossa localidade, também nos submetemos à cultura e o costume de onde nós estamos indo. Por isso que eu gosto da palavra de Paulo aos Coríntios capítulo 15, que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoas que têm determinados costumes, determinados pensamentos, determinadas falas, você acha que não vai ser influenciado, mas você já está sendo influenciado. A atitude desse homem trouxe um peso incrível, porque dizem alguns estudiosos que Malom e Quilion, eles morreram, e tudo indica que na verdade eles não morreram de uma morte natural, eles foram assassinados. E se fala entre os estudiosos que provavelmente eles foram assassinados por práticas erradas no meio de um povo que não era deles. Ou seja, em 10 anos, esses rapazes que estavam aprendendo sobre o costume e maneira de se lidar, foram para uma terra e talvez não foram tão honestos como deveriam ser, principalmente depois da morte do pai, que é a autoridade. E eles passaram a tomar decisões indevidas até o ponto de eles serem, como tudo indica, assassinados. Acho que quando fala agora, essa oportunidade, que lá naquela mensagem não dá para falar tudo isso. Você tem poucos minutos. Mas quando você entra no contexto desse, mestre Alex, talvez você entenda por que a Noemi era tão amarga. Dá a entender às vezes que ela não ficou amarga só com a perda, ela ficou amarga com as muitas perdas que vinha tendo ao longo dos anos.
Decisões, todos nós precisamos tomar, mas elas, em primeiro ponto, como falei, elas precisam ser muito bem cuidadas, ou melhor, pensadas, porque elas podem influenciar a nossa família, positivamente e negativamente. As decisões podem, inclusive, trazer culturas diferentes, meios e formas diferentes de lidar com a vida. Então, para onde vamos, tem sim sentido. Para onde vamos é importante sim. Por isso, eu quero, nesses últimos minutos, destacar 3 verdades que podem nos nortear a tomarmos melhor decisão. Tenho levado isso no meu dia a dia. Ruth, capítulo 1, a primeira verdade que entendo nesses 5 primeiros versículos é: as decisões tomadas não podem ser no meio do problema. Todas as vezes que nós nos movermos porque está faltando algo, pode ser que deixemos passar desapercebido algumas coisas que estão claras, mas movidos pela emoção, nós tomamos essas decisões. Não se apressem em tomar decisões. Deixem de chamar de lerdo. Deixem de chamar de demorado. Mas se essa decisão influenciar não somente a sua vida, mas a vida de outros, seja cuidadoso. Vira para quem está ao teu lado e fala: não tome decisões no meio do problema. Continue, seja cuidadoso. Seja cuidadoso. A fome fala alto, mas até nesses momentos de grandes dores e dificuldades nós temos que ser cuidadosos. Existem pessoas que são muito apressadas em falar. A Bíblia, no livro de Tiago, nos orienta, na carta ao Tiago, nos orienta a sermos prontos para ouvir, mas tardios em falar. Quem é casado vai entender bem como o que eu vou falar aqui. Quantas vezes nós poderíamos ter evitado uma canelada se nós nos calássemos? Todos nós, não tem santo aqui não, tá? É a reflexão de pessoas que estão amadurecendo. Depois que o caldo torna, fala: mas eu podia ter segurado isso, mas já foi. A pressa nas decisões trazem problemas sérios. 2, as mudanças precisam ser bem pensadas. Eu quero mudar, eu quero me mudar, eu quero mudar o mundo. Pense bem em cada movimento que será feito. As coisas, algumas mudam com rapidez e outras às vezes demandam um tempo enorme. Um grande mentor que eu tive na minha história de preparação pastoral dizia assim comigo: Diego, tem coisas que você vai chegar e você vai ficar falando e as pessoas não vão entender. Tem coisas que você não vai falar, as pessoas vão entender e vão fazer. E tem coisas que você vai ter que insistir para que possa ser feita. Por isso, eu entendo aquilo que ele falou da seguinte forma na aplicação aqui: cuidado, pense bem quando for mudar alguma coisa. Eu sou muito brabo, porque eu tenho uma mente assim muito metódica. Meus irmãos estão aqui, sabem o que eu vou falar. Eu coloco a minha carteira no mesmo lugar todos os dias.
Quando a carteira não está naquele mesmo lugar durante no dia, sabe o que acontece comigo? Eu saio sem a carteira. É sempre assim. Aí a Mona Lisa me liga: Diego, você esqueceu a carteira? Falei: ela estava no lugar? Não estava no lugar. Porque já estamos na rotina do automático. A gente passa, pega, coloca e vai. Quando não está, você já vai embora, completa o restante. Cuidado com as mudanças. Elas precisam ser bem pensadas. Qual muro eu vou construir? Pensa bem. A resposta não pode ser só agora, precisa ser também para o futuro. Qual o portão que eu vou colocar, qual a cor? É simples essa decisão, é verdade. Mas se você vai investir, o portão não pode só te atender agora, ele precisa também te atender no futuro, para você não ter um gasto extra. Você vai implantar um processo na sua empresa, pensa bem em cada passo, não se apresse nessa mudança, para você não ter um retrabalho, ter que voltar a fazer a mesma coisa. Pense bem, quando for fazer alguma mudança, as consequências virão, positivas ou negativas. Eu vou mudar, pensa bem. Eu vou comprar, pensa bem. Eu vou estudar, qual horário? Pensa bem, vê se vai encaixar direitinho. Eu vou fazer isso, pensa bem. Toda mudança tem reações. 3, e último. Ore sempre. Não tome nenhuma decisão sem antes regar a terra com muita oração. Se você está dobrando os seus joelhos, ainda está ao levantar ainda tem dúvidas, significa dizer que Deus ainda não está te dando a direção. Eu quero namorar com fulano e com ciclano, ora. Não, mas eu estou todo com comichões na minha alma. Ora! Levantou, ainda está incomodando, porque não é. Deus ainda não falou contigo, pode ser que a pessoa não seja para você. Eu quero casar, eu quero namorar, eu quero ter filhos, eu quero noivar. Eu mudei toda a ordem aqui, você é namorar, noivar, casar e ter filhos. Então, mudei tudo, mas é isso. Ora, no tempo certo, na hora certa. Eu quero abrir um negócio, ora! Cola com quem entende do negócio, não vai de supetão não sofra o que os outros sofreram, quer abrir um negócio, eu tenho maior vontade, maior prazer de conversar contigo, porque os meus erros eu não quero que você erre, mas vai ter que aprender, querer aprender, que há de convir, Alice, no tempo que a gente está vivendo, tem um bocado de professor que sabe tudo, aí você vai ver assim, pai, você quer mesmo ouvir? Você quer o que no final? Você só quer que eu fale assim, olha como você é bom? Eu falo, oh, como você é bom, hein? Vai na tua força. Ore sempre. Eu vou ter que falar isso, eu vou ter que resolver isso. Ore. Eu vou ter que botar um ponto final nisso. Ore. Eu vou ter que abrir essa porta. Ore. Não saia de Belém, não vá para terras de Moabe, sem antes passar um tempo em oração. O que parece o mapa da mina, pode ser um cemitério. Não vá porque os teus olhos estão se agradando. Pode ser que seja a Dalila da vida.
Não sei se existe o Dalilo para as irmãs. Foge, meu irmão. Olha, quando eu vejo, eu fico... Ora, que os olhos enganam. Eu tenho 4, fico enganado às vezes. Eu tenho que falar, Simona, qual é a hora que está ali na televisão, que eu não estou conseguindo enxergar esse negócio. Quando estou sem óculos, piora o trem. Ore! Eu tenho que mover isso, eu tenho que fazer isso. Olha, ninguém vai me desrespeitar. Ora! Porque às vezes a palavra, a resposta tem que ser dada é o silêncio. Pastor Márcio Valadão perguntando, pastor Flavinho perguntou, eu termino desse jeito. Falou, pastor, o senhor não tem medo que ninguém tome o seu lugar? Ele falou, filho, está gravado isso, é muito bom ouvir isso. Ele falou, filho, aqui já vieram muitas pessoas, eu não tenho nenhum medo. Se eles vierem fazerem besteira, eles vão embora, e eu vou continuar aqui. Aí o Flavinho falou isso, eu falei, porque tem frases que são tão simples e que a gente não consegue entender a profundidade. Aí eu falei, entendi. O que aquele senhorzinho estava dizendo? Eu estou aqui, fazendo a mesma coisa que sempre fiz. Quem quis vir aqui e mudar o que tinha que ser feito, e reinventar a roda, foi embora. E eu continuei aqui. E é uma igreja que está alcançando, acho que quase 200 mil pessoas. Ore. Ore. Eu tenho que mudar a minha família. Ore. Não tome decisões precipitadas. Termino. Decisões. Todos nós precisamos tomá-las. Você, por ser um adolescente, não está isento delas. Essa mensagem que está sendo pregada é para você pequeno, para você médio, para você grande. Todos nós precisaremos tomar decisões. Precisamos tomá-las no dia a dia. E precisamos ter em mente algumas coisas. Primeiro, que elas vão influenciar não apenas a nossa vida, mas dos nossos familiares, das pessoas que estão à nossa volta. Que elas podem nos levar para um ambiente que não é o ideal. Que as consequências dessas atitudes podem ser perdas. Por isso, é importante não tomar decisões no meio do problema. 2, antes de qualquer mudança, é melhor pensar e pensar bem. 3, é sempre imprescindível orar sempre. Ore sempre. Ore. Pastor, quando eu vou saber que Deus está aprovando isso? Quando você levantar da oração e você sentir paz no seu coração. A paz só Deus pode dar. Não, pastor, eu estou sentindo mais ou menos. Não, é uma paz diferente, é uma coisa de... Meu irmão, a casa está caindo, mas quando você levanta da oração, você fala assim, cadê a angústia que estava aqui? Cadê a agitação? Foi embora. Aí você entende, opa, Deus está me dando uma resposta. Grava isso, meu Deus, obrigado, Senhor. Quando você aquieta o seu coração, você ouve melhor a voz de Deus. Quando você aquieta o seu coração, você ouve melhor a voz de Deus. Senhor, eu entendi o que Tu queres falar comigo. Entendi. Ele dá fim às guerras. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo,
aquietai-vos e sabei, diz a palavra, que eu sou Deus. 3 convites. Pode ser que você tenha vindo a esta casa ou esteja acompanhando através dessa transmissão e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador. E hoje é o dia para isso, hoje é a noite para isso. 2, pode ser que você esteja longe do caminho do Senhor. 2 coisas podem acontecer com isso. Hoje você pode ter sentido muito impactado, mas ainda não tem força para voltar. Então eu quero te convidar a você me chamar no WhatsApp depois e vamos conversar. Queria muito te ajudar nesse retorno. Ou de repente você já vem nos acompanhando aí pela web e esteja falando assim, eu quero tomar essa decisão. Essa é a noite para isso. Dia 26 teremos o batismo e celebração pelos 24 anos da igreja. Se você não se batizou, está cheio de coisa para resolver, mas quer tomar essa atitude e falar assim, pelo menos no curso de batismo eu vou entrar. Não sei se vou chegar até lá, mas eu quero tomar essa atitude de fé. Eu vou tomar essa atitude e vamos ver se tudo vai resolver. Eu gostaria que você me procurasse para conversarmos sobre. Vamos cantar um pouquinho a música e em seguida vou terminar, que eu vou liberar logo vocês para não terminar tão tarde. Se você... Enfim, nós vamos comandar aqui o louvor. Vamos lá. Amém. A igreja pode se colocar de pé? Pode entrar, é tudo seu.
Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse povo que se encontra aqui, obrigado, Senhor, por esse período em que estamos reunidos nesta casa em culto público a Ti. Pedimos, Senhor, que essa chama continue aumentando o nível em nossos corações e que dia após dia possamos compreender aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos a sermos humildes como o Senhor Jesus, mansos e humildes, como diz a palavra. Encha o nosso coração daquilo que está em Ti. Leva-nos para as nossas casas, guardados e protegidos por Ti. Permita-nos ter uma noite de um sono restaurador e que ao decorrer da semana tenhamos respostas que só o Senhor pode dar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a consolação e a comunhão do Santo Espírito, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, e esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todos sempre, e todos aqueles que acreditam digam: Senhor Jesus, te abençoe.